Olá, amigos, amigas do Grupo Espírita André Luiz. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de um encontro. Para nós, sempre um feliz encontro. Imaginar que estamos reunidos naquele salão grande, cheio de fluidos amorosos, cheio de vibrações fraternas, nos faz muito bem pessoalmente. Esperamos encontrá-los mais uma vez, esperançosos, confiantes, até que os nossos encontros têm sido mais frequentes agora, né, do que no antigo normal. Então, agradecemos muito a Deus a oportunidade de refletirmos junto sobre conteúdos que os espíritos nos apresentam com o objetivo de ampliar a nossa visão da vida, nossa visão do que representa a nossa estada no planeta aqui e agora, nos oferecendo recursos para lidar com situações difíceis, adversas, fazendo com que elas sejam relativizadas no seu peso. Como costumamos dizer, né, na linguagem evangélica, o nosso jugo fica mais suave, o nosso fardo fica mais leve quando entregamos a Jesus as nossas preocupações, as nossas aflições e compreendemos a sua mensagem. Esse é o nosso grande exercício, uma aproximação progressiva dessa mensagem do Cristo. Nós vamos tentando compreender primeiro no campo das ideias, das conceitualizações, através do intelecto, e depois, conforme nós vamos também reunindo outros recursos de natureza moral, emocional, nós vamos elaborando esse conhecimento e vamos transformando o campo das nossas emoções para uma vivência com Cristo, para uma vida com Cristo, uma vida que Ele nos proporciona abundantemente. Quando nós pensamos no conceito da vida, nós vamos ver hoje aqui, nós em geral pensamos na vida biológica e hoje nós vamos refletir sobre esse conceito de vida apresentado por Jesus. Para facilitar a nossa aproximação com o tema, nós trouxemos uma leitura, vamos fazer uma leitura de uma mensagem assinada pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, está registrada no livro Caminho, Verdade e Vida, da Federação Espírita Brasileira. E Emmanuel, nessa mensagem, faz um comentário sobre o versículo 10 do capítulo 10 de João. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras de Jesus registradas por João. Para tratar desse tema, ele escolheu o título Posses Definitivas. Então, escreve Emmanuel: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e serenidade, ou melhor, eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos a lâmpada do coração
a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. É um lindo texto de Emmanuel. Agradecemos a esse espírito amigo, agradecemos a Francisco Cândido Xavier, um trabalho de uma vida dedicada por amor ao Cristo, à iluminação das nossas consciências, ao nosso consolo durante as aflições, que esses companheiros, onde quer que se encontrem, recebam as nossas palavras de gratidão, a nossa vibração fraterna do coração, nosso abraço do coração. Nós pedimos também a Jesus, o nosso mestre, numa prece simbólica, por que não enunciada nesse formato de prece, mas não deixa de ser uma prece, porque estamos elevando o pensamento a Deus, rogando que as vibrações da casa de André Luiz possam chegar a todos os lares, a todos vocês que neste momento se dispuseram a estar conosco nesta reflexão. Oramos também pela coletividade terrena, oramos para que tenhamos dias de maior serenidade, de maior tranquilidade nos corações e de fôlego para empreendermos as mudanças que são indispensáveis nestes novos tempos. Nós vamos voltar a essa temática inicial, não é? Tratando da vida, dizendo que entendemos que ela agora foi fortemente desafiada. O coronavírus, conforme foi se expandindo e foi ceifando tantas vidas, foi nos colocando a todos diante de uma realidade que é constante na vida. Ele só fez com que o vírus só fez com que o nosso olhar se voltasse para isso, porque isso é da natureza da vida. A nossa vida é breve, ela é fugaz, ela pode ser ameaçada e pode ser comprometida por uma série de circunstâncias ligadas à vida num corpo material, mas na maioria das vezes nós fechamos os olhos para essa realidade. Por temermos a morte, esse costuma ser um assunto sobre o qual nós não gostamos de falar. Parece que a morte é uma personagem, não é? Conforme algumas ilustrações que nós vemos, que está lá com a foice, sempre vestida de preto e que ela está à espreita, e parece que falar dela vai fazer com que ela nos encontre, que ela nos ache em algum lugar. Né? Nós não estamos habituados a refletir sobre essa sequência dos eventos da vida e por essa realidade essencial, uma certeza que todos temos, não existe a possibilidade disso não acontecer. Quando nós pensamos a vida, em geral, fazemos uma oposição à morte, como se a morte fosse o contrário da vida. Então, hoje vamos procurar aprofundar alguma dessas ideias para vivermos uma vida o mais abundantemente possível, conforme nos ofereceu Jesus. Então, em que circunstância Jesus tratou desse assunto? João faz referência a essa fala de Jesus num momento em que ele também se apresenta como um pastor, ele é o nosso bom pastor, e um pastor de todas as ovelhas. Essa proposta inclusiva do Evangelho, que só nos últimos anos da história humana passou a ser uma preocupação coletiva, os recursos que vão sendo desenvolvidos de modo a garantir a participação efetiva de todos, a inclusão de todas as pessoas, das pessoas com deficiências variadas. Essa preocupação nova nossa é uma preocupação de sempre de Jesus. Nós fomos confiados por Deus a um pastor que nos conduzirá nos conduz desde o início das nossas primeiras experiências na Terra e continuará como nosso tutor, como esse irmão mais velho, esse anjo tutelar da humanidade terrena, condutor das nossas almas. Então, Jesus fez essa promessa de que nenhuma das ovelhas se perderia, todos estamos sob o seu amparo, sob a sua influência amorosa. Mas nós temos dificuldade em compreender essa proposta da abundância. Ou pensamos como algumas religiões, alguns núcleos religiosos que
tratam da abundância a partir de uma perspectiva da teoria da prosperidade, que Jesus fez uma promessa de vida abundante, então isso justifica o nosso investimento numa vida material farta, uma vida cheia de riquezas, abundante do ponto de vista material. Isso não se conflitaria em nada com a nossa condição de seres imortais, porque, afinal de contas, Jesus veio para nos oferecer uma vida em abundância. Mais do que ter o direito de caminhar nesse sentido, nós passamos a ter um certo privilégio se escolhermos Jesus, se nos filiarmos a Ele nas situações da vida cotidiana, nos beneficiando financeiramente disso. Quando a gente assiste a determinados programas de televisão, a gente pode ver companheiros relatando dificuldades econômicas, uma vida sem emprego, e a partir do momento que eles passaram a frequentar determinada igreja e a fazer contribuições regulares àquela igreja, as suas vidas se transformaram, eles passaram a comprar carro e depois eles tiveram uma casa nova, ligando essa filiação a Jesus a um estado de fartura, de abundância material. Se nós pensarmos um pouco na história do cristianismo e naqueles que se ligaram a ele com muita fidelidade, ao longo do tempo, nós vamos perceber que o processo não costuma ser assim. Antes, costuma ser o contrário, né? Muito pelo contrário. Vamos pensar naquela comunidade primitiva da Casa de Caminho, conduzida por Pedro. O fruto do trabalho coletivo não pertencia a ninguém. Todos os proventos eram depositados na coletividade, na Casa do Caminho, e aqueles recursos iam sendo utilizados conforme as necessidades dos membros da igreja, conforme houvesse necessidade de compra, de aquisição de qualquer coisa, aquele dinheiro serviria àquele grupo. Então, não havia um enriquecimento de indivíduos pessoalmente, as pessoas não se favoreciam materialmente pela sua adesão ao Cristo. Se a gente pensar na figura ímpar de Paulo de Tarso, nós vamos ver que ele fez o trajeto contrário, ele estava no topo da hierarquia social, da pirâmide social, e ele vai abrindo mão de poder, de prestígio, de riqueza, para viver do seu trabalho como tecelão, seguindo Jesus com uma vida de muito poucos recursos materiais, embora uma vida plena, uma vida abundante. Então, no nosso entendimento, não há muitos motivos para nós imaginarmos que essa promessa de Jesus se refira a uma vida de fartura material. Vamos pensar num outro colaborador do Cristo, de uma figura fundamental na história da igreja, São Francisco de Assis, que viveu com todas as comodidades, como um jovem do seu tempo. Ele era filho, o pai dele era comerciante de tecidos, então ele usava roupas de tecidos caros, ele tinha muitos recursos materiais, ele vivia nas baladas medievais, se podemos nos expressar assim, né? Ele era festeiro, ele era alegre, ele gostava de cantar, e ele tinha muitos recursos materiais. E esses recursos poderiam ser assegurados por uma vida. O pai esperava que ele fosse seu sucessor nos negócios. E quando ele se identifica com a proposta do Evangelho, ele abre mão e vai viver na pobreza, deixando até as suas próprias vestes na casa do pai, que se recusou a oferecer a ele qualquer recurso, né? Disse que de nada, ele não poderia levar nada que o pai lhe tivesse proporcionado, então ele, segundo os registros, deixa as próprias vestes e sai da casa do pai para viver uma vida com Cristo. Então, esse entendimento de uma vida abundante do ponto de vista material não nos parece ser coerente com o que podemos ver na história daqueles que seguiram com Jesus. Há uma outra perspectiva, né, que pode ser pensada de uma vida abundante no sentido da nossa saúde material. E são muitos os estudos, de fato, que mostram as relações existentes entre pessoas que têm uma relação, um desenvolvimento da sua espiritualidade, uma relação com a espiritualidade, ou que participam, são engajadas em grupos religiosos, que essas pessoas, em geral, adoecem menos e têm maiores possibilidades de recuperação quando estão doentes, quando elas têm uma espiritualidade viva,
não necessariamente religiosa, mas uma fé, um vínculo com um plano superior da vida, um vínculo com Deus. Isso é fato, mas isso também precisa ser relativizado. Às vezes a gente pensa, não é? E a gente sabe o quanto os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos estados íntimos interferem no funcionamento do nosso corpo físico, para o bem, para o mal, de forma construtiva e positiva e de uma forma também tóxica e nociva. Esses estudos são eles têm muitas evidências, eles são fartos nesse sentido. Mas eles também não podem ser tornados absolutos, porque também vejamos, né? Voltando ao exemplo de Francisco de Assis, é difícil imaginar que a sua vibração espiritual seja uma vibração de um teor negativo, grosseiro. Vamos imaginar que as emanações de Francisco de Assis sejam salutares. Ainda assim, ele habitou um corpo que sempre foi complicado. Ele tinha problemas do trato digestivo muito severos, ele teve um problema de visão que o acometeu também de uma forma muito grave, o fez sofrer, ele teve que perder um olho, né? O olho teve de ser queimado. Então, ele padeceu muito o sofrimento físico. E a gente não pode dizer que ele não teve uma vida abundante com Cristo. Vamos pensar num exemplo mais próximo, no tempo, no espaço e na afetividade. Francisco Cândido Xavier. Quem teve a oportunidade de ficar por alguns instantes assim, na presença do Chico, nós tivemos essa possibilidade uma única vez em 88, quando fomos visitar, e não tivemos nem sequer um contato direto com ele, foi à distância, mas a presença do Chico irradiava no ambiente uma paz profunda, uma emoção profunda. Então, acreditamos que as vibrações amorosas do Chico, que se irradiam por todos, e todos têm esse mesmo relato do que representa essa figura tão especial e o que representava esse contato direto com ele, nós vamos perceber que ele naturalmente haveria de se beneficiar dessas vibrações. E também teve uma história extensa de sofrimento, de problemas respiratórios desde a infância, complicações cardíacas graves, também problemas de visão que provocavam muita dor, uma vida de muitas limitações do ponto de vista material. A Irmã Dulce também, os últimos 30 anos de vida de Irmã Dulce foram vividos com mais de 70% da sua capacidade pulmonar comprometida. Ainda assim, ela foi trabalhando até o finalzinho da sua vida, né? Houve uma época que ela chegou a pesar 38 quilos. Era um organismo muito frágil. E a gente não pode pensar que ela tenha tido uma vida que não foi uma vida abundante. Então, a gente costuma pensar também que essa vida pode não ser plena na saúde do corpo, ainda assim ela pode ser abundante. Ela pode não ser farta do ponto de vista material e ainda assim ser uma vida abundante. Nós, a respeito desse tema, assistimos há alguns meses a uma palestra que está disponível na internet do companheiro Paulo Caldeira, que trata da vida em abundância. Fica uma indicação, é uma explanação belíssima que ele faz. E ele nos apresenta aqui um questionamento, né, a respeito de uma vida extensa ou de uma vida intensa. O que a gente entende por uma vida abundante? Lembrando, é importante a gente lembrar que, por exemplo, há um século aproximadamente, a expectativa de vida era de 43 anos, era a média de vida de um brasileiro. Hoje, essa média passou para a faixa dos 75 anos. Então, de acordo com a evolução da vida material, o nosso tempo de permanência na Terra é maior. Isso é bom, porque o processo reencarnatório é muito complexo, é um desafio enorme para o espírito. Essa vinda para um corpo material que limita as nossas possibilidades, que faz com que a gente perca uma parte importante da nossa memória. Os espíritos não vêm assim felizes para o nascimento. A gente tem uma associação do nascimento como um momento de muita alegria e
a partida para o mundo espiritual, o retorno para o mundo espiritual, como se fosse um momento de muita tristeza. Mas eu gosto sempre de lembrar que o bebê nasce chorando. É um anúncio da chegada à Terra e de um conjunto de experiências que são experiências de sofrimento para esse ser que sabe que vai experimentar situações que o tornarão vulnerável, suscetível às transformações que são inerentes à vida material. Então, pensar, né, se a gente for pensar nesse sentido de plenitude, como também de uma vida mais longa ou menos longa, nós vamos encontrar limitações. Um exemplo no próprio movimento espírita é a figura do Eurípides Barçanufo. Ele viveu apenas 38 anos e a vida dele foi uma vida plena, uma vida rica, uma vida intensa, embora não tenha sido uma vida extensa. Então, nós vamos compreendendo, tentando aprofundar cada vez mais esse conceito de abundância com Jesus, que não tem a ver exatamente com o tempo de vida na Terra, com as circunstâncias de saúde física do corpo, nem com os recursos materiais de que a gente pode dispor. Então, como é que a gente pode compreender essa vida abundante, né? Eu acho que essa medida, uma medida boa, que o Paulo Caldeira nos ajuda também a pensar nesse sentido, é que, se a gente pensar bem, hoje a gente vive muito mais do que vivia. E ainda assim a gente continua com a sensação de que o tempo está passando e a gente não está vivendo tudo que gostaria de viver. Nós estamos sempre numa procura, numa insatisfação contínua e projetando a expectativa de que haverá um tempo em que, enfim, as coisas serão do jeito que a gente imagina e, enfim, a gente pode estar satisfeito, se sentindo contemplado. Porque qual é o objetivo de a gente ter fartura? É a gente ser saciado. Mas a impressão que a vida nos tem dado é que, quanto mais recursos a humanidade cria do ponto de vista material, maior parece ser a sua insatisfação com as suas condições de vida, haja vista o grande número que nós temos nas taxas de suicídio, o grande número de pessoas vivendo quadros de transtornos de natureza psicológica, o alto grau de ingestão de medicamentos para a nossa vida mental, para nos ajudar a conviver com as emoções que andam confusas, que andam desalinhadas. Então, é sinal de que a nossa vida não está sendo essa vida abundante, plena, porque o estado de abundância é um estado de plenitude no aqui e agora. É estar bem aqui e agora. Em geral, nós vivemos fora dessa integração com a vida no seu presente. Ou nós estamos ligados ao nosso passado, nas nossas memórias, naquilo de bom que a gente teve e perdeu, naquilo que a gente gostaria de ter feito diferente que a gente não conseguiu, lamentando as escolhas que já fez, ou a gente fica projetado no futuro, aguardando a chegada de alguma coisa que, enfim, vai nos tornar felizes, satisfeitos, seguros, tranquilos. Quando nós estamos vivendo a vida plenamente, nós nos sentimos saciados. É um estado de serenidade com a vida como a vida se coloca, de ajustamento à vida como a vida é, sem a idealização da vida como a vida deveria ser, porque nós estamos numa realidade que é de contingências, de limitações. Então, compreender que a nossa vida é uma vida transitória, passageira, e que ocorrências difíceis fazem parte desse nosso transcurso na Terra, nos dão tranquilidade, serenidade no viver, alegria de encontrar nas pequenas coisas satisfação, motivos para agradecer. Nós vamos pensando aqui que não é por acaso que quando nós estamos em quadros de ansiedade, nas técnicas de meditação, nós somos convidados a respirar, porque a respiração nos traz para o aqui e agora. Somos nós, conosco, aqui e agora. É um foco que a gente tende a pôr
no momento presente, que é o momento real, é o momento concreto, aquele que a gente pode viver. Vamos pensar no conceito de vida no Evangelho, voltando ao texto de Emmanuel. Vejamos que ele diz no iniciozinho da mensagem: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. Essa é a parte que a gente não gosta de ouvir, né? Quando a gente está no auge da juventude, a gente pensa assim que o processo do envelhecimento é uma coisa que vai acontecer tão tardiamente. Eu me lembro quando colegas de trabalho começaram a falar em aposentadoria e eu pensava, meu Deus, aposentadoria é uma coisa que está fora do meu horizonte. Hoje estou eu aqui aposentada. A vida corre celeremente. Os eventos passam rapidamente. E por mais privilegiado seja o nosso corpo físico, do ponto de vista da estética, da saúde, ele também vai passar pelas transformações inerentes dessa vida terrena. Quando nós educamos o nosso olhar para a vida e identificar beleza nesse processo, nós paramos de sofrer com certas circunstâncias. A doutrina espírita vem nos apresentar a ideia de que não há a vida e a morte. Morte é um nome que nós damos a processos de desaparecimento das formas como as formas estão em determinada situação. O que isso quer dizer? Quando um corpo físico morre, aquela matéria que está ali se desorganiza, se decompõe. Então, aquela forma, nós podemos dizer, ela morreu, ela acabou, porque ela não existe mais daquele jeito. Mas essa morte é uma morte aparente, porque aqueles elementos formadores do corpo, eles não desaparecem, eles não somem, eles não morrem. Eles apenas são reelaborados, transformados, garantindo a sequência da vida material. É assim que nós vamos garantindo a vida na Terra, nesse processo de transformação das formas físicas. Um mecanismo inteligente que Deus encontrou para regular o número de habitantes do planeta, né? Não daria para, o planeta não comportaria a gente vivendo, só vivendo, só vivendo, só vivendo. Então a gente precisa de renovação das formas físicas, até porque as formas novas vão sendo reelaboradas no curso do desenvolvimento das espécies, as espécies que vêm depois vão sendo cada vez mais bem dotadas, o cérebro vai sendo ampliado, as suas capacidades vão sendo dilatadas. O nosso desenvolvimento biológico como espécie continua acontecendo. Nós teremos a espécie que virá depois do homem, né? O homem está no auge, mas ele não é o fim. Nós chegamos aqui ao auge provisório, vamos dizer assim. É aquilo que a gente conseguiu até o momento, mas os nossos organismos continuam em transformação. Nós sabemos que esse sentido da mediunidade, por exemplo, que é um sentido mais evidente em algumas pessoas, há de se generalizar, faz parte, será o nosso sexto sentido ao longo do desenvolvimento das espécies. Nós chegamos até aqui com os 5, mas nós teremos o sexto sentido como parte da fisiologia humana, do organismo humano. Nós estamos fazendo esse trânsito. Então, olhar essa sequência de eventos como uma sequência que garante a vida. Só a vida que se processa em etapas. Também não há uma vida material e uma vida espiritual. Há uma vida. E essa vida se processa, ora no plano das formas materiais, ora no plano espiritual, de formações fluídicas, até nós vivermos apenas nessa condição essencial espiritual do princípio inteligente.
segundo os espíritos, sempre ainda com algum revestimento fluídico que nos possibilitará habitar corpos materiais quando necessário. Se nós olharmos com esse olhar de beleza, nós vamos viver com menor sofrimento as transformações por que passa a vida, reconhecendo em cada época da existência as conquistas que aquele momento nos permite ter, que são únicas. Se nós vamos experimentando certas privações à medida que os anos avançam, por outro lado, nós vamos reunindo experiências que nos trazem grandes aprendizados e que nós só conseguimos ter porque chegamos até esse momento da evolução, caminhamos até aqui na vida terrena. Então, a gente pode pensar essa vida na Terra com diferentes, a partir de diferentes óticas. O espírito Joana de Ângeles, na obra Vida, Desafios e Soluções, propõe um lindo estudo sobre a vida, e essa obra psicografada pelo Divaldo faz um estudo bastante completo, tentando ampliar essa noção a nossa compreensão da vida. Ela faz referência aqui a diferentes modos de compreender essa vida, como os vitalistas a veem, né, como um produto aí do princípio vital, resultado da ação de um princípio vital, os mecanicistas que veem ali uma formação físico-química, para a biologia, ele é uma manifestação aí da vida celular, né? Para o artista, é tão bonito quando ela fala, né, que ele traduz a vida em beleza e majestade. São conceitos sobre a vida, as diferentes escolas filosóficas também têm diferentes olhares, mas ela nos propõe algumas reflexões. Nós trouxemos aqui alguns fragmentos. Ela diz assim: ninguém se encontraria reencarnado na Terra não tivesse existência física uma finalidade superior. Então, aqui a gente pode fazer uma distinção entre vida e existência. Nós temos uma única vida, mas nós temos várias existências, que são esses períodos que nós passamos aqui, concentrados entre o nascimento e a morte, quando encarnados. São as nossas existências. O ser é produto de um largo processo de desenvolvimento dos infinitos valores que lhe dormem em latência, aguardando os meios propiciatórios à sua manifestação. Etapa a etapa, passo a passo, são realizados progressos que se fixam mediante os hábitos que se incorporam à individualidade, que resultam do somatório das vivências das multifárias encarnações. Em cada período nós acumulamos saberes, experiências, que vão se reunindo e vão nos constituindo ao longo do tempo, nos tornando pessoas melhores. Como diz o Décio Andoli Júnior, né? Essa é a nossa melhor versão, foi o melhor que a gente conseguiu produzir até aqui, e está nessa encarnação. Porque se a gente não retrocede, aqui é o nosso auge, é aquilo que a gente conseguiu de melhor até o momento. Então é melhor a gente nem ter muito essa preocupação de olhar para o passado. A gente tem tanta curiosidade sobre o passado espiritual, né? Que a gente pode pensar, se o melhor é isso, né? Então como é que a gente era atrás um pouco? E ela traz essa promessa, essa afirmação que ela faz em diversos momentos da sua literatura. A criatura está fadada à felicidade, à conquista do infinito, além das expressões do espaço. O objetivo dessas experiências é promover a nossa felicidade definitiva, que só é possível quando a gente não tiver mais imperfeições, porque aquilo que nos faz sofrer são as nossas imperfeições. Quando nós temos esse estado de paz interior, de tranquilidade interior, nós relativizamos todas as nossas experiências difíceis. Vamos voltar a Francisco de Assis. Conta-se que um dia ele estava cuidando do jardim, perguntaram a ele o que ele faria se ele soubesse que ele ia morrer no dia seguinte. Ele disse que ia continuar cuidando do jardim. Porque essas criaturas já compreenderam que elas são elas mesmas e que elas continuarão vivendo onde quer que se encontrem. Não há ameaça. Não vai mudar muita coisa, ele vai continuar fazendo aquilo até que chegue a hora de ele ir fazer outra coisa, né? E Joana utiliza também uma imagem bastante recorrente no Evangelho e na literatura espírita, que é a imagem da semente. Uma imagem bastante fértil, porque a semente,
é potencial. A semente reúne em si uma série de características que lhe permitirão se desenvolver num vegetal adulto, num vegetal maduro. Para que isso aconteça, é necessário que ela morra na forma de semente. Então, ela diz assim: a semelhança de semente humilde e nobre, que jamais contemplará a espiga dourada, em razão da morte que lhe faculta o surgimento do grão, o espírito, na sua simplicidade inicial, como o psiquismo, não se apercebe do anjo que se lhe encontra silencioso no âmago, e um dia se ingrará aos infinitos rios da imortalidade. Que imagem linda, né? A semente não vê nela a árvore potente que ela será e quantos frutos ela dará. Assim também somos nós. Nós somos sementes com muitos potenciais, potenciais de angelitude. Nós não percebemos em nós essas virtudes, essa condição de anjos que está aí de uma forma embrionária e que precisa ser movimentada para o nosso pleno desenvolvimento. Por isso, ela lembra, esse processo de evolução, no entanto, é assinalado por desafios, cada vez mais graves e significativos, quanto mais se lhe desdobram as faculdades e o discernimento. Aí a gente diz, poxa, não é possível, então é melhor não evoluir, porque quanto mais eu evoluir, maior vai ser aqui a demanda, mais exigida a gente vai ser. Sim, é como se a gente ficasse, não é mal comparando, é como se a gente desse a um aluno que passou de ano letivo, está cursando um outro ano de escolaridade, as mesmas atividades do ano anterior. Ele não vai aprender nada novo. Então, porque ele agora sabe mais, ele pode aprender mais. Porque ele deu conta de algumas experiências, ele agora pode dar conta de novas experiências. O desabrochar dos valores internos é, de certa maneira, dilacerador em todas as espécies vivas. Esse processo dói, companheiros, não é um processo fácil. É a morte do homem velho, é o deixar para trás aquilo que ficou e prosseguir para o alvo, na linguagem de Paulo, né? Prossigo para o alvo. Porque se a gente olhar para trás, a gente desanima com tantas dificuldades que a gente acumulou até aqui. E às vezes, olhando o presente, a gente também desanima porque a gente não vê muitas perspectivas. Nesse momento social, então, que a gente está vivendo, né? A gente se pergunta para onde a gente está caminhando coletivamente. Mas quando nós entendemos que há o objetivo geral, mas que na nossa vida, em si mesma, nós temos objetivos de desenvolvimento, de crescimento pessoal e nos comprometemos com esse crescimento, nós vamos significando aquelas situações que nós vivemos e tentando ver nesta situação o que eu posso recolher para o meu aprendizado, o que essa situação tem a me ensinar e como eu posso crescer nela, crescer com ela. A vida vegetal rompe a casca protetora da semente a fim de libertar-se. O mesmo ocorre com o ser humano que se vê envolto pela carapaça forte que o encarcera no princípio e cuja prisão lhe deixa marcas profundas que devem ser eliminadas na razão direta em que se desenvolve e passa a aspirar por mais amplos espaços e mais gloriosa destinação. Então, há um momento em que o espírito passa a desejar, a aspirar a essas novas condições espirituais. Ele deseja avançar. O espírito Leon Denis, ainda quando encarnado, escreveu sobre as potências da alma, né? O livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, segundo a FEB, O Problema do Ser e do Destino, de acordo com a publicação, a edição do Centro Espírita Leon Denis, ele se apresenta estruturado em 3 partes e Leon Denis dedica a última parte ao estudo do que ele chama as potências da alma. E ele diz que a gente deveria ser mais ambicioso. A palavra ambição ganhou uma conotação muito negativa para nós, ligada à conquista de bens materiais. Ele diz que a gente deveria ter uma aspiração outra, uma motivação outra, uma ambição de crescimento espiritual. Querer ser mais espiritualmente, se desafiar a avançar mais. Em geral, nós nos contentamos com o nosso jeito de ser,
com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades. A gente não se esforça muito para agir diferente, para desenvolver outras habilidades, recursos de espiritualidade. Então, ela avança. A luta se lhe faz, portanto, intensa, sem quartel, avolumando-se na medida da capacidade de resistência e esclarecimento que lhe facultam as vitórias. Viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. A tarefa vai ficando mais difícil do ponto de vista externo. É desafiadora para o espírito imortal, mas o espírito começa a experimentar esse estado de bem-aventurança. Há um estado de bem-estar. As situações são vividas com uma outra intensidade. É como se o ser consciente olhasse as experiências do mundo material de cima. É como se ele olhasse para essa experiência como uma experiência passageira, transitória. Então, esse eu, o Leon Denis ainda fala sobre isso, né? Como se nós tivéssemos aí duas instâncias do eu, ou dois eus, vamos dizer assim, tá? Um eu menor da personalidade, um eu que é a expressão da nossa consciência divina, essa centelha divina em nós. Então, esse eu observa esse eu menor nas suas experiências e ele as ressignifica. Então, a gente pensar que a vida é um contínuo, em que a morte não se opõe à vida, ela é parte da vida. Esse processo é um processo permanente de transformações. Isso nos ajuda a transitar com mais leveza pelas situações. É o recadinho tão famoso que Maria fez chegar a Chico Xavier e que ele tão generosamente compartilhou com a comunidade espírita e com todos aqueles que conhecem a sua literatura, a ideia do tudo passa. Todas as experiências passam, para que a gente viva sem apego às nossas experiências terrenas. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente, lembremos disso. A gente pode pensar que a morte, o temor da morte, foi importante para nós em algum momento do nosso processo evolutivo. Efetivamente foi, porque quando nós somos imaturos espiritualmente, espíritos imaturos, nós não valorizamos a vida como devemos. Nós não tememos a vida, e se não tememos a vida, nós a expomos desnecessariamente. Não é por acaso que o maior número de acidentes de automóvel, por exemplo, acontece na fase da juventude. Os jovens se expõem porque eles não lidam muito imediatamente com essa ideia da morte. Depois dizem que a gente fica medroso. Na verdade, a gente vai adquirindo uma certa prudência. Na perspectiva deles, a gente vai ficando medroso. Talvez haja aí um meio termo, né? As diferentes formas de olhar uma mesma situação. Mas essa ousadia faz com que um jovem, por exemplo, beba numa festa e depois vá dirigir. Não só eles fazem isso. Conhecemos muitas pessoas que, do ponto de vista orgânico, avançaram no tempo, mas que se mantêm imaturas psicologicamente, que continuam bebendo e dirigindo, como se nada pudesse acontecer. E elas matam e morrem na perspectiva material, no corpo, porque acham que aquilo não vai acontecer com elas. Malbaratam a vida, que é um recurso fundamental para o nosso crescimento. Então, no início do nosso processo evolutivo, o medo da morte tinha uma função, ele teve uma função até aqui, que é a de gerar mecanismos de proteção à vida. A gente precisa cumprir um período aqui na Terra.
Então, a gente vem viver esse trânsito na Terra e a gente precisa garantir que ele chegue a seu termo. A natureza, sabiamente, dotou-nos a todos com o instinto de preservação da vida, de conservação da vida. Mas, muitas vezes, a gente desafia os limites da vida. Na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando de precisar do medo. O medo regula a nossa conduta nas fases iniciais do processo evolutivo. Quando a gente desenvolve a consciência, não precisa mais dele. A gente pode viver sem ele, porque a gente não vai se pôr em risco desnecessariamente. É chegado esse momento do despertar da consciência. Já estamos em 2020, no século 21, nós já completamos aí 2 décadas. Estamos completando 2 décadas de século 21. É o 3º milênio da humanidade. Está na época de nós avançarmos emocionalmente, porque o nosso progresso moral, de alguma maneira, se equivale ao nosso amadurecimento emocional, à nossa evolução emocional. E essas emoções de base, essas emoções que vieram dos instintos, elas vão se transformando em sentimentos. E essas que garantiram a ansiedade, o medo, que foram garantindo a nossa sobrevivência na Terra, podem ir sendo substituídas por um estado de tranquilidade, de serenidade íntima. Então, Emmanuel diz, é imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Aqui nós precisamos pensar, então, como temos usado o nosso tempo. Vamos pensar nessas aquisições definitivas, nos concentrarmos em aquisições definitivas. Quanto do nosso tempo nós temos investido para desenvolver recursos que são definitivos, ou seja, nós vamos deixar esse mundo e esses recursos vão conosco, porque foram uma conquista do ser espiritual, patrimônios de intelectualidade, de desenvolvimento moral, ou quanto a gente está perdendo tempo e se distraindo com as facilidades efêmeras do caminho, buscando facilidades no campo da vida material. A ideia é de que a gente não fique projetando essas conquistas para o futuro nem para a vida espiritual, é que a gente experimente no aqui e agora um estado de bem-estar, vamos chamar assim. Eu tenho dito, né, aos companheiros que eu não gosto muito da palavra felicidade para definir a nossa situação, porque felicidade é uma palavra cheia, uma palavra plena. Mas nós podemos viver estados de bem-estar. E se hoje nós temos muitos mecanismos que nos desestabilizam, muitas situações, muitas pressões sociais, nós também estamos vivendo uma era em que nós nunca tivemos tanto conhecimento para mobilizar em nosso benefício, tantos recursos de toda ordem para movimentar, desde os medicamentos até os recursos das terapias alternativas, até as intervenções das terapêuticas que a casa espírita, a prática espírita nos proporciona. Nós temos muitos recursos de espiritualidade. Há muitos estudos que vêm sendo feitos nos últimos anos, principalmente a partir dessa era aí da última década do século passado, a década do cérebro, em que a partir dos exames, do desenvolvimento dos exames de imagem, foi sendo possível fazer um mapeamento mais preciso da nossa atividade cerebral, conhecendo melhor o funcionamento do nosso cérebro. Nós temos muitos estudos que vêm mostrando o quanto nossa sensação de felicidade pode ser impactada por atitudes no viver. Por atitudes, por pequenos comportamentos que a gente vai modificando, por atitudes que a gente vai adotando conscientemente e que vão interferindo no funcionamento cerebral. Eu agora vou tentar uma ousadia aqui, eu nunca fiz esse procedimento. Se não der certo, eu só relato a vocês. Eu vou tentar compartilhar com vocês um videozinho
que está disponível no YouTube, mas eu vou tentar compartilhar ele aqui com vocês e a gente conversa sobre ele daqui a pouquinho. Vamos ver se vai dar certo aqui. Acho que não, porque ele sumiu daqui. Vamos tentar de outro jeito. Espera aí. Eu não posso fazer enquanto estou gravando. Ele me deu um recado aqui. Eu testei antes, mas ele não estava em gravação, em modo de gravação, por isso que eu consegui. Eu vou deixar a recomendação para vocês. Ele se chama Neurociência, Coach e Gratidão. É um videozinho de 5 minutos, é uma gracinha, vocês vão encontrar na internet. E a nossa ciência já caminhou o suficiente para mostrar que quando nós nos focamos, nos preocupamos menos com aquilo que está faltando, com aquilo que a gente desejaria, com as nossas projeções de futuro, e a gente passa a apreciar conscientemente tudo que a gente tem hoje, aqui, no agora, tudo que a gente pode anotar na nossa listinha de conquistas, de aquisições, nós interferimos no funcionamento do nosso cérebro. Ativamos determinadas áreas cerebrais, produzimos determinados hormônios que estão ligados à sensação de bem-estar, de prazer, aquilo que a gente costuma chamar de felicidade aqui na Terra. Então, nós temos muitos dispositivos, atitudes simples, como anotar todos os dias, ao final do dia, 10 motivos que nós temos para dar graças por aquele dia. Esse estado de gratidão pela vida é um estado de contentamento. E não é a mesma coisa que substituir verbalmente, como a gente tem visto, né? Houve uma certa banalização aí do termo gratidão, 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 como se fosse um muito obrigado. Gratidão equivale a um bem-estar em viver, um olhar encantado para a vida, um olhar grato para a vida. Mesmo quando a vida nos apresenta a sua face mais difícil, porque se a gente for olhar com critério a nossa existência, nós teremos a elencar muitos benefícios. Nós sempre teremos motivos para agradecer. E as pessoas mais felizes são aquelas que se sentem agradecidas pelas suas experiências, por aquilo que elas têm à sua disposição. Aquilo de que elas podem usufruir no aqui e agora para a sua satisfação. Quando nós avançamos nesse sentido, companheiros, companheiras, nós vivemos um estado de vida mais abundante. Esse estado de certeza da presença de Deus em nós, dos cuidados que Ele tem incessantemente conosco, observando os seus cuidados nos pequenos gestos, nas pequenas coisas que nos chegam, porque Deus socorre a criatura através da criatura. Como diz André Luiz, a gente pensa muitas vezes numa intervenção divina direta, a gente quer uma performance de Deus em nossas vidas, uma manifestação clara da sua ação e do seu poder. Deus é discreto, não ostenta poder. As manifestações da natureza estão aí, claras, à disposição para todos, não é verdade? É a manifestação de Deus em toda parte. E na nossa vida, a presença divina também pode ser sentida nessas pequenas coisas que vão chegando para nosso suporte, para o nosso apoio. É o telefonema de alguém, é uma presença amiga, uma prece que chega, uma palestra que a gente escuta, um amigo que nos procura. Nós vamos nos enriquecendo dessa convivência e percebendo que Deus, através dos outros, se faz chegar a nós. E do mesmo modo, nós poderemos ser a presença divina para muitas pessoas. Nós também podemos ser portadores de vida, de uma vida abundante para muitas pessoas, no exercício da solidariedade, no exercício da convivência fraterna. Nós estamos caminhando para os nossos minutos finais, desejando a todos dias de confiança. Nós estamos sendo desafiados. Portanto, isso quer dizer que estamos à altura
dessa demanda que nos foi trazida pela vida. Porque se a mensagem de Joana pode nos desencorajar por um lado, ou dizer, nossa, quanto mais a gente crescer, mais vai ser exigido, por outro, ela é tranquilizadora, porque nos mostra que se nós estamos sendo exigidos, nós temos condições de dar conta daquela demanda. Basta que a gente persevere, que a gente caminhe com firmeza e que a gente busque os caminhos, porque Jesus nos prometeu que se a gente pedisse, seria atendido. Se a gente batesse a porta se abriria. De Jesus, qual é o pai cujo filho lhe pede pão e ele oferece uma pedra? Se a gente, sendo mal, não faz isso com os filhos, o que Deus não fará em relação a nós? Então, tenhamos a certeza de que estamos sendo ouvidos e que nós precisamos também saber ouvir, porque nós falamos e Deus também fala conosco, mas a gente precisa ter ouvidos de ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer em cada experiência vivida. Muito obrigada, companheiros, pela atenção, pelo encontro fraterno mais uma vez. Que Jesus nos abençoe e que nós continuemos firmes na nossa trajetória evolutiva. Muita paz a todos.